Esses dias eu atendi uma paciente, ela me trouxe um contexto ali e a gente falou mais ou menos sobre esse ou vai ou racha agora, né? E eu até comentei, isso pode talvez vire um tema depois para uma outra aula com vocês, mas só um parênteses. A gente está chegando no momento que esse lado, né, esse lado que eu já falei tantas vezes também da espiritualidade performática e etc, etc, isso vai ficar um pouquinho mais inflado, né? Isso vai inflar um pouquinho mais e vai ficar muita gente confusa, porque esse lado, infelizmente, ou felizmente, talvez pela necessidade da gente aprender a ter discernimento, né? As pessoas vão ter que começar a sentir mais, porque ah, com esse advento da chegada extraterrestre, né? Todo mundo vai querer estar ali, tipo, na frente do negócio, né? Tá, Surfar na onda, né? e surfar na onda, às vezes, né? E aí vão precisar de conteúdos informacionais, muitas vezes não embasados em um campo de conduta genuíno, amoroso ali, né? E vai confundir a cabeça de muitas pessoas, né? Como o próprio Cristo, como nosso Senhor dizia, né? Naqueles tempos surgirão muitos falsos profetas e etc, etc. Vou preparar uma aula para vocês sobre isso para a gente aprofundar, né? Porque isso faz parte desse processo de preparação também para a grande divulgação a qual a gente está se encaminhando, né? E como esse lado não positivo aí das forças, eles estão vendo, estão percebendo, estão sentindo que a gente está chegando numa fase bem interessante, eles não têm mais, né, o controle da coisa, né? A gente tem uma pergunta que a gente pode levantar aqui para a gente começar a aprofundar e a falar mais sobre. O que que vai acontecer, né? O que que acontece quando uma energia que não tem mais controle sobre a alma ali tenta desesperadamente controlar o campo ao redor dela? O que que acontece? Quando uma energia que não tem mais controle sobre a alma, sobre os seres ali, tenta desesperadamente controlar o que está em volta dela. Hoje a gente vai falar sobre energia deletéria. Alguém já ouviu falar disso? Energia deletéria. Alguém já ouviu falar em algum lugar sobre isso? Não? Para simplificar, energia deletéria é toda frequência, né, ali que nos adoece, que nos enfraquece, que nos drena, que confunde, que irrita, que distorce, que diminui ou tenta diminuir a verdade. E isso tudo baixa a vibração de um ser, né, de um ambiente ou de uma coletividade como um todo ali. Deletério é aquilo que é tóxico, tá? Então, quando vocês ouvirem, não sei o que, energia deletéria, é tóxico. É aquilo que corrói, né? Tipo um ferrugem que vai corroindo ali. É aquilo que entra, né, de forma sutil e vai retirando a força vital ali. A clareza, a alegria, a fé, a lucidez, né? Então, nesta fase de transição planetária como a gente está, hoje a gente está com a visita dos pleiadianos assistindo a gente, bem aqui, bem de perto, então que a gente possa também abrir o nosso coração para receber as bênçãos desse povo tão bendito, né? Os nossos pais genéticos, tá? E continuando. E nessa fase da transição, a gente precisa compreender uma coisa muito, muito, muito importante. Quando as forças de baixa vibração começam a perder o controle da coisa, como está acontecendo, não vai ficar calmo. Não vai entregar, assim, né, uma coisa que eles tiveram domínio ali por tanto tempo, né? Eles vão fazer o quê? Vão intensificar os ruídos. Eles vão tentar aumentar as distrações, né? Ó, só quer o vírus, o vírus, né? Vão criar alguma narrativa ali para você perder o teu centro, ou tentar, né? Vão tentar fazer você perder o seu centro. Eles vão aumentar esse tipo de coisa, vão aumentar os estímulos de medo, de conflito, de confusão mental, de desânimo, irritabilidade, separação, né? Porque a humanidade lúcida, a humanidade que faz perguntas, quando vocês fazem perguntas e as perguntas certas, isso é um problema. Por isso que quiseram calar vocês tantas vezes, né? Porque
quando vocês começam a perguntar, a questionar, a levantar pautas, isso começa a fazer com que eles percam o controle, né? E as forças negativas, essas forças que, digamos, têm o controle da superfície terrestre há pelo menos 26 mil anos, eles estão entrando realmente num processo de estarem encurralados ali, né? E é mais ou menos como um animal ferido ali, fica extremamente agressivo, né? Também. Então, quando a sua vibração começa a subir, né? Essas forças não positivas, eles vão começar a criar essas distrações, vão tentar criar essas distrações ali. Porque se você sobe a sua vibração, consequentemente o teu discernimento também sobe. A tua capacidade de perceber, de sentir e de observar coisas, isso vai subir. E eles, naturalmente, eles não vão ter mais aquele controle todo sobre você. Vão tentar fazer você baixar a sua vibração. Por quê? Você vai perder discernimento, você vai perdendo a tua força vital, você vai ficar mais reativa, você vai ficar com mais medo, né? E aí que eles tomam as rédeas de novo, tá? Por isso, a proteção nossa contra esse tipo de energia deletéria não é, digamos assim, não ter medo, é ter lucidez. É você ficar mais lúcido. Porque às vezes você vai ter um medo ali, mas você tem uma lucidez e você vai com medo mesmo, e isso é o que importa. E vai, né? E essa energia, ela não atua, né, assim, especificamente como um ataque espiritual, tá? Muitas vezes ela age como um pensamento repetitivo ali, um cansaço sem causa clara ali, uma irritação, uma compulsão por notícia negativa, né? Uma compulsão, às vezes, por automedicar-se, a queda da sua fé, a sensação de peso no corpo, confusão na cabeça, desânimo espiritual, né? E essas brechas todas, a gente tem como trancar ali, tá? Como que geralmente eles fazem esse tipo de liberação dessa energia? Vocês têm uma ideia como é que eles liberam essa energia? Através da onde eles liberam essa energia e como eles liberam essa energia? Vamos lá. Televisores, aparelhos celulares. Começa por aí. Por quê? Por que que a lupa do Instagram, ela é para você estar jogando para cima? Porque toda vez que você joga para cima, há uma mudança ali, né? E dopamina, 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 prazer, 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 prazer. E aí sua energia tá focada ali e você vai sendo sugado de canudinho ali. Não só isso, né? Não só a questão de algumas redes sociais, por exemplo, do telefone, da TV, antenas espalhadas pelo mundo, né? Torres de telefonia, de rádio, né? De sistemas de comunicação, ali, por exemplo, a Torre Eiffel, né? E outros centros tão populares e conhecidos no mundo, eles são ambientes onde esse tipo de energia é disseminada para as massas ali. Por isso que quando eles percebem que a humanidade está subindo mais a sua vibração, libera-se um campo, uma vibração ali para que a frequência se desorganize de novo, né? O telefone, vamos falar um pouco mais do telefone, pode ser um portal de conexão amorosa, óbvio, né? E auxilia muito, óbvio, né? De estudo, no seu trabalho, mas também pode virar um dreno, né? Quando você passa horas absorvendo fofoca, medo, comparação, guerra, ansiedade e tantas outras coisas ali. O consumo de notícias exacerbado ali. Ai, o que que como é que chama esse pessoal que
que vive disso? É os influencers, Influencers. né? O seu influencer favorito. Olha o que está fazendo hoje, o que está fazendo hoje, o que está fazendo hoje. Isso, ó. Isso é um movimento proposital. Óbvio que, né, que essas pessoas, que esses, né, os influencers, enfim, óbvio, não sabe disso. Isso aí tá dentro da malha, dentro do campo, junto ali e vai. Né? Especialmente quando tem a tal da polêmica, esse negócio todo. Tá? Para puxar a tua energia. Porque o negócio é... O X da questão é a tua atenção. Né? O combate realmente está acontecendo ali, não, ele não é externo. Ele é um combate real e vibracional. A batalha é pela tua atenção, é pela tua emoção, né? É pela sua não fé, pelo seu não discernimento, é pela não soberania da tua alma. Porque quando você permanece centrada e equilibrada ali, todo esse negócio em volta não te pega. Não facilmente. E é uma das coisas que as forças do comando têm pedido para eu vim trazer para vocês aqui. Porque nessa fase que a gente está, a gente não pode mais, né, tá cedendo energia para o que não é bom, para o que não é positivo, para o que não é edificante. Aquela velha história, tá vendo alguma coisa ali passando na TV ou nas redes sociais, não é bom aquilo, mexe com... Por que você continua vendo? Por que você está vendo ali ainda? Porque esse lado não positivo, eles vão atacar 3 pontos básicos. A sua mente, vão tentar trazer confusão. Às vezes, excesso de informação, porque se você tiver não alinhada, você não vai digerir a informação de forma como deveria e vai te trazer mais conflito ainda. Vai mexer no teu cardíaco, vai trazer desânimo, né? Um fechamento, um fermentar de alguma mágoa, de tristeza que você tenha. Vai querer fazer com que você se isole. Porque quando você está conectado e conectado com pessoas de aliança sua, que te fortalecem, e eles sabem disso, eles vão aonde? Cortar o centro de conexão, para você perder sua base. Então, perguntando para vocês, qual é a base de vocês hoje? Uma base desde que seja saudável, não seja tóxica, né? Isso vale para algum familiar, né? Alguma pessoa da família bacana, algum amigo bacana, algum relacionamento bacana. Com quem? Com quem vocês poderiam contar hoje, digamos assim, se o negócio tivesse tararã, tararã, e você só pudesse contar com uma, quem? Quem são as primeiras, ou quais, né? Quais pessoas você poderia contar de verdade? É bom já começar a fazer né? Esse levantamento interno aí. Com quem eu poderia contar? Quem realmente estaria comigo ali? Né? Quem realmente está presente ali para me auxiliar de verdade? As pessoas que estão em volta de mim, elas estão em volta de mim porque realmente elas gostam de mim? Ou é só porque eu tenho algo a oferecer a elas? Seja dinheiro, seja status, seja poder, ou seja lá o que for. Porque eu já digo a você, é bom já começar a fazer os cortes que tem que fazer. Porque isso também, né? Esse tipo de pessoa também é usado para ser uma antena de disseminação de energia deletéria. Você deixa de ser um ser humano, aquela pessoa deixa de ser um humano ali, e ela passa a ser só um hospedeiro, né, desse tipo de frequência. E essa pessoa, coincidentemente, está no teu ciclo ali, e ela é só uma ponte por onde essa energia vai atuar. Ou você faz, ou você não faz. Ou você corta, ou você não corta. E dentro desse momento, né, tão bacana de transição que a gente está passando, apesar, né, de toda a movimentação que tem que ter, a gente tem que fazer os cortes que tem que fazer. Ai, Neva, isso incomoda. Uhum. Mas é porque quanto mais você vai atrasando, adiando o negócio, né, mais doído vai ficar.
começa a trazer toda essa energia que você dispersou para fora, foi dispersando, 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 de volta para você. Começa a trazer de volta para você. Porque vocês estão num processo de preparação, vocês estão num processo de preparação para uma transição. Isso aqui não é brincadeira, é uma preparação para uma transição planetária. Nossa, Neva, e não tem que ser leve? É leve. É leve. O problema é que você quer se agarrar às velhas estruturas e não sorta por nada nessa vida. Né? O negócio é que você quer ir para o novo, você quer ir para as novas frequências, mas carregando toda uma bagagem que não é possível entrar ali, levando aquilo. Por isso que incomoda. Por isso que, é doído a reforma íntima, né? É, porque, né, fia? Vamos, né? Vamos soltar aí esse negócio, porque não dá, não. Né? Você quer, eu posso ir, eu vou levar fulano, beltrano, meu pai, minha mãe, meus irmãos e tudo. Não, filha, peraí. Cada um é na sua individualidade aí, minha filha. Né? Eu não posso levar, ué. Quem é você para vou levar? Não, aí a individualidade da pessoa, né? E a individualidade daquela criatura ali. Não é assim que funciona. Então, quando a gente vai começando a entender isso, esse tipo de dreno através da energia deletéria, isso vai ficando cada vez mais difícil. Porque você vai ficando mais consciente espiritualmente falando de quem você é, né? Do teu compromisso espiritual aqui, do porquê você está aqui. E outra coisa, à medida que a gente está indo, as pessoas elas vão começar a se mostrarem quem realmente elas são, tá? Esse tipo de energia deletéria ali que vai puxando a energia, tá? Que vai drenando, vai deixando a pessoa sem vida. Em contrapartida, as forças espirituais que estão chegando, o aumento da ressonância Schumann em todo o planeta, né? O aumento da luz em todo o planeta, o aumento da atividade solar, das explosões solares que tem influência em nosso DNA, isso vai fazer com que cada vez mais cada um mostre quem realmente é. Às vezes, para esfregar na nossa cara, filho, não é, a pessoa não é quem se achou, não é o presente de Deus que se achou. Não é. Você vai ter que soltar. Mas é o amor da minha vida. Será? Será? E isso vai machucar, né? Isso vai doer. O que você quer para você? Né? O que você quer para o seu caminho? O que você quer para a tua caminhada? Você quer continuar sendo uma antena onde esse tipo de força atua? Já não basta, né, o próprio campo inconsciente coletivo que já perturba muito. Nossa, Neva, nos últimos tempos eu tenho sentido a minha cabeça mais sobrecarregada, mais puxada, parece uma coisa... filha, que você também tá ficando mais sensível. Entende que você tá ficando mais sensível espiritualmente. Outra coisa, abrindo um parênteses, não quer dizer que você não possa ir no médico fazer um exame se você tá com excesso de dores de cabeça, tá? Recomendação, tá? Não custa ir no médico fazer um exame para ver se não é uma coisa física ali, tá? Se não é algum problema na sua cabeça, no seu cérebro, na região ali da caixa da cabeça. Não sendo, o aumento das frequências no planeta vai causar algum desconforto ali, na região da cabeça. Porque, gente, a gente vem de tantas encarnações segurando alguns padrões, né? E padrões esses ali fermentados por esse tipo de energia deletéria que a gente está falando, e quando a luz desce, ela vem rasgando os canais cerebrais dos nossos 3 cérebros ali, e isso dói pra caramba. Isso dói, tá? É ilusão vocês acharem também que a luz não machuca. Não como, né? Mas a luz, quando vem, começa a ancorar no teu sistema, começa a ancorar na tua, né, aura ali,
isso começa a dar é realmente uma reformulação ali. E vocês estão indo num preparaço intensivaço para 2027. Ah, o que que tem lá em 2027? Não sei. Tô avisando. Então, vamos se cuidar, né? Vamos se cuidar. Precisa usar o celular? Então, vamos usar da melhor forma possível naquilo que realmente é necessário, né? Ah, tá tendo conflito, tá saindo lá na TV. Para de assistir esses negócios na TV, por favor. Desliga, muda, né? Bota numa coisa bacana, vai assistir uma coisa bacana. Não acorda de manhã, já não bota no telejornal que é tiro, porrada e bomba. Não faz isso, tá? Porque é aí que você tá alimentando a coisa, né? Aí que a gente tá contribuindo pro negócio, prejudicando, não tá ajudando. E vocês, como a federação aqui encarnada, já tá mais na hora, né? Mais que na hora da gente, literalmente, né? A gente tem as forças do Comando Astar ali, coordenando todo esse processo, auxiliando na tomada de satélites, né? De todo esse campo tecnológico da coisa, tá? Onde havia dreno, eles vão começar a conter isso. Onde há essas antenas de televisão, de rádio, de telefone, que disseminam esse tipo de energia deletéria, eles estão começando a trabalhar para remover isso. Onde havia tanta manipulação, a gente vai começar a entrar num campo maior de discernimento, né? Onde havia tanto medo, a gente vai começar a entrar num campo maior de presença. Onde havia tanta confusão, a gente vai começar a entrar num campo maior de ordem. Mas isso depende desse nosso próprio trabalho também. É outra coisa que a gente precisa parar de ficar esperando, né? O externo ali, vinha o comando, vinha o mestre, eles já estão presentes. Eles já estão presentes. Tá faltando a gente fazer nossa parte. É isso que tá faltando. Pelo amor de Deus! Perguntas? Você poderia falar de que forma essa energia deletéria ela atua ou afeta o processo do sono e dos sonhos? Totalmente. Tá? Porque esse tipo de energia deletéria, esse tipo de força, gente, eles são tão danadinhos, né? Eu falei recentemente para minha equipe que é uma coisa muito interna, né? Eu não divulguei isso, falei só, acho que para bem interno mesmo, né? Tem um determinado espírito que está atuando em algumas regiões do Brasil, mais para a região sul aqui, sudeste, que é o espírito de um determinado papa, né? Nada iluminado, que ele está com a falange dele perturbando algumas comunidades espiritualistas, né? Perturbando mesmo, tá? Com a falange dele por ali, né? Entrando dentro da cabeça de algumas pessoas sensíveis, colocando bobagem na cabeça. Aí você vai dormir à noite, aí você tem sonhos reveladores. Reveladores, né? Às vezes. Oh, nossa, eu tive um contato com uma entidade do outro lado e ela me disse para eu fazer isso, isso e aquilo. Aí vem para a sessão com a tia. Olha, né, a entidade falou que eu tinha que fazer isso. Como é que era essa entidade? Ela era assim, assado, mas parecia ser uma coisa bem iluminada. Tá. Como é que você sentiu na presença dela? Eu senti um certo desconforto, mas tinha uma luz, né? Não quero saber se tinha luz, pode ser uma luz fluorescente em cima dela. Como é que você se sentiu? Ruim. Então não é de luz, fia. Porque quando é uma entidade de luz,
mesmo que ela te traga uma informação que mexa com a tua estrutura de ego, de crença, alguma coisa, você sente uma coisa bacana. Né? Então, essas forças, sejam deletérias, diretamente falando, ou deleteriamente através de algumas entidades, elas podem confundir sua cabeça, trazer sonhos problemáticos ali, às vezes sonhos premonitórios que não são premonitórios, coisa nenhuma, é só para confundir mais sua cabeça. Pode colocar você contra ciclano, ciclano contra beltrano. E você sem discernimento, fia, você sem discernimento, você não vai para lugar nenhum, meu filho, minha filha. Você precisa começar a trabalhar essa coisinha chamada discernimento para você lidar com essas entidades e lidar com esse tipo de energia. O que as forças do comando estão pedindo é que a gente comece a agir, a trabalhar com classe para afastar esse tipo de coisa. Ai, Neva, por que tem esse tipo de esse papo que você falou aí? Você não vai falar o nome, né? Não. Que tá aí atuando com a falange, não sei o quê. Por que tipo, as forças da luz não afastam, não sei o quê? Mas vocês têm que entender que se uma coisa chega, tem alguma conexão, tem alguma coisa que tá puxando aquilo dali. Sou eu? Não sei. Faz a análise aí. Né? Vamos fazer a análise. Como é que você tá aí no teu dia a dia? Como é que tá o teu reforma íntima? Né? Como é que tá teu caminhar aí? Né? Como é que tá a tua vida? Né? Como é que tá o teu espírito? Né? Como é que tá? Você anda ouvindo conselhos de pessoas não bacanas para esculhambar a tua vida? Como é que tá a posse da tua própria vida? Né? Faz como eu. A pessoa chega para mim, Neva, isso assim assado, assim não tá certo. Você tem que fazer assim assado. Eu já falo logo, filha, olha para tua vida como é que tá. Você não tá em condição de me dar conselho não, filha. Não. Não aceitem conselhos de quem vocês não gostariam de ser. Já falei várias vezes isso. Não aceitem conselhos de quem não está no mesmo grau ou acima de você moralmente, energeticamente falando. De jeito nenhum. Você pode ouvir por educação, por elegância, né? Por respeito, mas essa é outra forma de vocês não perderem a energia de vocês. É outra forma de vocês não perderem a energia de vocês para esse tipo de campo deletério, para esse tipo de entidade. E eu já falei outras vezes. A gente está chegando num período e algumas forças vão ser liberadas para a gente lidar ali, trabalhar e elevar. Então vamos. Vai, se vira para você, se volta para você. Vai fazer os trabalhos em você. Vai fazer os trabalhos em você. Tá? Em contrapartida, Nevinha, ainda sobre essa questão do sonho, Vou até tomar um floral para me acalmar. Em contrapartida, eu vou trazer um caso que aconteceu recentemente, que eu comentei com você, que eu acho interessante você... Estudo de caso, vamos lá. Isso, você trazer para as pessoas. Você falou sobre essa parte negativa que faz esses ataques. Mas tem a parte da luz. E você falou que a luz, às vezes, machuca e incomoda. E aí o caso é o de uma aluna sua que tinha mencionado recentemente em um chat que tinha sonhado com você. E que não se sentiu bem e que achou que era um holograma. E aí eu trouxe essa informação para você, você abriu a casca e você disse o que era, né? Então, traz essa contrapartida da luz também, de como isso às vezes acontece. Tá. Eu não lembro nem o que eu falei pra ela ali. Você levou eu lembro mais ou menos da situação. Você levou ela de nave para o Egito para ela tô resgatar um aspecto dela. Sim. Que você tinha sido pedida para fazer isso. Tá, pode. Foi basicamente isso. Tá. Tem mais informação? Não. Gente,
Eu lembro uma vez, logo no começo da jornada, assim, acho que eu já contei para vocês alguma vez, do Salusa, né? De uma entidade que se apresentou para mim ali, eu vi, o Salusa, né? Todo brilhoso, assim, luminoso, e aí ele disse, está pronto para trazer a mensagem que eu vim trazer? E eu, tinha alguma coisa muito esquisita, né? E aí eu só fechei o olho ali, me concentrei um pouco para tentar sintonizar com ele, mas tinha uma coisa muito esquisita, né? E aí aí abri o computador, comecei ali, ele começou tipicamente falando como o Salusa fala, né? Aí eu, tem alguma coisa errada. Eu não vou escrever, não. Eu não vou escrever, não. Aí, enfim, quando eu, né, confrontei essa energia assim, porque eu não estava sentindo, aí essa outra presença, essa entidade, ela começou a se desfazer e realmente se mostrou que não era realmente Salusa. Aí depois o Salusa veio, mostrou que era um teste para ver como é que eu ia agir com o meu discernimento ali, né? Só queria trazer isso de novo para vocês, reforçando a necessidade do discernimento. Algumas pessoas sonham comigo, às vezes é desconfortável estar comigo em sonho. Por quê? Por que vocês acham que às vezes, quando alguém sonha comigo, quando eu vou buscar alguém para um lugar ali, e aí a pessoa, eu senti um pouco de... Por que vocês acham? Quero a opinião de vocês. Vai cutucar a ferida para a pessoa curar. Vou. Gente, eu sou chata. Tá? Eu sou um espelho mesmo. Tá? Eu vou ali e aí a pessoa, né? Pode acontecer da pessoa sentir um desconforto ali. Mas existe também algumas entidades que estão tentando se passar pela titia do outro lado, né? Estão tentando se passar por mim do outro lado. E aí, o que faz? Chama Jesus, minha filha. Chama Jesus. Faz o seguinte. Sonhou? Né? Mas como é que eu vou lembrar isso do sonho? Eu tô jogando o programa agora, ó. Pá, tô jogando o código agora. Sonhou comigo do outro lado? Tá na dúvida se é eu? Tá, né? Vai você mesmo. Faz teu juramento. Pede pra fazer. Neva, como... pede pra fazer. Aquela frase básica. Jesus, a minha vida te pertence. Faz isso. Vamos ver. Se for eu vou falar, né? Se não for, aí você bota pra correr.